Olá, boa noite. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num grave acidente na rodovia do Contorno, na Serra. A batida envolveu um caminhão e uma moto. O motorista do caminhão foi detido pouco depois do acidente. O repórter Yuri Demunera acompanha este caso, tem informações para a gente ao vivo. Boa noite, Yuri. Por que o motorista foi preso? Não ficou no local do acidente? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Esse motorista foi preso, Isabela, isso mesmo, porque ele não ficou no local do acidente. Ele fugiu do local do acidente sem prestar nenhum tipo de socorro às vítimas. Pouco tempo depois, testemunhas que presenciaram o acidente pararam uma viatura do Departamento de Homicídios que passava no local e contaram que o motorista tinha fugido com o caminhão. Também deram mais detalhes sobre como era esse caminhão, um caminhão caçamba. Então os agentes foram atrás desse motorista e conseguiram interceptar o caminhão perto de uma empresa de brita na rodovia, na estrada estadual, uma estrada rural, de Queimados, próximo ao presídio da Serra. Ainda não se sabe se o motorista trabalha para essa empresa onde ele foi encontrado perto, Esse acidente aconteceu por volta de 3h30 da tarde de hoje, na rodovia do Contorno, ali na altura do quilômetro 279, mesmo local onde na última sexta-feira nós mostramos um acidente grave também com vítima fatal. O acidente de hoje, como você disse, Isabela, acabou matando um motociclista, um homem acabou morrendo nessa colisão e a pessoa que estava na garupa dele, uma mulher, foi socorrida em estado grave por conta desse acidente, foi para o hospital. Eu entrei em contato com a Polícia Rodoviária Federal para tentar saber mais detalhes sobre essa ocorrência, sobre como foi a dinâmica do acidente. Eles não confirmaram, mas testemunhas contaram que a moto seguia na pista principal quando o caminhão tentou fazer um retorno ali na rodovia, atravessou na rodovia e acabou provocando o acidente. Também perguntei à PRF se foi feito o teste do bafômetro no motorista, depois que ele foi preso pelos agentes da Polícia Civil. Mas eles ainda não me responderam. Apenas confirmaram que o condutor foi conduzido para a delegacia da Serra e que, perguntado por que fugiu do local, ele disse que não tinha visto a moto, não tinha visto que provocou o acidente e seguiu viagem tranquilamente. Esse homem, como eu disse, foi conduzido para a delegacia da Serra. Eu falo aqui do departamento do DML de Vitória, esperando para saber mais, esperando algum familiar desse motociclista para saber quem era esse homem, e saber mais detalhes também como tudo aconteceu de fato. São essas as informações, mais um acidente grave na BR-101 na Serra. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Yuri, pelas suas informações. Então, essas são as informações iniciais. A nossa equipe continua no local, apurando. Mais detalhes a gente traz para você. Olha, uma família aguarda por justiça desde 2008. Leonardo Zanotti tinha 18 anos quando morreu com um tiro no rosto. Ele estava na companhia de um amigo que é filho de um policial civil e pegou a arma do pai. Até hoje, a família aguarda a decisão sobre o caso. Familiares e amigos aguardavam na frente do Fórum de Vila Velha. Ansiedade. Eles não puderam acompanhar o julgamento por conta das restrições da Covid-19. A Vanessa, irmã do Leonardo, também ficou do lado de fora. A ansiedade deu espaço ao desabafo na hora de conversar com a nossa equipe e dizer o que espera dessa etapa. A expectativa desse julgamento hoje é que a gente consiga colocar um ponto final, pelo menos nessa parte da nossa vida, que é ter que correr atrás de justiça, de demonstrar os fatos. O crime aconteceu no dia 2 de janeiro de 2008. O réu, Marcos Vitor Rocha Martins, teria ligado para Leonardo Zanotti Cavalcante, na época com 18 anos, para passar a tarde em sua casa. Marcos teria ido ao quarto do pai, um policial civil, pego uma arma, municiado o material e atirado em Leonardo. Na época, Marcos afirmou que Leonardo tirou a própria vida. Em 2014 houve o primeiro julgamento. Na época, o réu Marcos Vitor Rocha Martins foi inocentado, mas o Tribunal de Justiça anulou esse julgamento. Hoje acontece o segundo julgamento, a segunda audiência, que vai contar com oitivas de 10 pessoas, sendo 5 testemunhas de defesa e 5 de acusação, incluindo os pais de Leonardo. Leonardo Zanotti Cavalcante, se estivesse vivo, teria hoje 30 anos. A irmã relembrou dos planos que o irmão tinha na época. Ele estava se preparando para entrar no Exército e ele estava também fazendo a faculdade de administração. São vários momentos que a gente
deixa de ter. Eu penso que hoje, assim, na vida adulta, as coisas vão acontecendo, eventos da família, tanta coisa que a gente podia compartilhar junto e a gente perde tudo isso. Em meio às lembranças e à saudade, fica a angústia de esperar um veredito e que o caso da sua família sirva de exemplo para que outras busquem por justiça. A gente precisa dessa resposta, né? A gente não pode permitir que crimes, que violência ocorra, né? Que responsabilidades ocorram, né? Porque isso é dar permissão para que outras pessoas façam a mesma coisa, sintam-se impunes para fazer isso. A gente precisa de uma resposta não só para o nosso caso, né? Isso, se for concluído, a gente vai conseguir descansar. Olha, gente, a audiência continuava acontecendo até agora, no início da noite. A polícia tenta identificar os criminosos responsáveis pela morte de uma criança de 2 anos e de uma mulher. Isso aconteceu no norte do estado. Eu vou voltar a chamar o repórter Yuri Demuner, que tem mais detalhes ao vivo pra gente, não é isso, Yuri? Boa noite novamente. Isabela, voltando novamente, mudando de assunto agora, esse crime brutal aconteceu no bairro Planalto, em Linhares, no norte do estado. De acordo com a polícia, uma mulher de 45 anos, a filha dela de 15 anos e uma criança de apenas 2 anos estavam na calçada de uma rua quando 2 homens encapuzados e armados chegaram andando e atiraram contra as vítimas. As 3 pessoas foram baleadas e na hora socorridas ali para o hospital, mas a mulher de 45 anos e a menina de apenas 2 anos não resistiram aos tiros e morreram. A mulher foi identificada como Sandra dos Santos Calisto e a nenenzinha, gente, se chamava Heloísa Dias Nascimento. A Polícia Civil está investigando o caso, ninguém ainda foi preso, mas o que intriga os investigadores é que eles ainda não descobriram por que essa criança foi baleada. Não sabem qual é o grau de parentesco dela com as outras 2 vítimas, não sabem nem por que ela estava nesse momento ali do tiroteio. O que eles descobriram é que há cerca de 5 meses, o marido da mulher de 45 anos, o marido da Sandra, foi assassinado no mesmo bairro. Agora, uma das linhas de investigação é que o caso pode ter relação com o tráfico de drogas. Nós procuramos o delegado de Linhares para saber se eles já avançaram, na investigação. Ele respondeu que está investigando se houve um acerto de contas ou uma disputa territorial por causa do tráfico de drogas. Respondeu também que ainda não sabe como a criança foi atingida, se ela estava no colo de uma das vítimas, mas afirmou, é claro, que a nenenzinha não era o alvo dos bandidos. Ele acredita que os alvos eram a própria mãe da adolescente e a adolescente. A adolescente de 15 anos, que é a única sobrevivente desse crime, continua internada, mas ainda não teve condições de prestar depoimento para a polícia tentar esclarecer esse caso aí, bem estranho, né? Saber quem é essa menininha de 2 anos de idade que acabou perdendo a vida. Essas são as informações, Isabela, a gente vai continuar acompanhando o caso e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Mais uma vez, infelizmente, mais uma vítima, de uma disputa aí de tráfico de drogas, possivelmente. A polícia vai investigar a atuação dos policiais envolvidos na perseguição e na prisão de um motoboy em Vitória. O rapaz foi baleado e preso após ser acusado de assalto, mas a família apresenta outra versão para o que teria acontecido. Isaac Rezende Araújo, de 26 anos, aparece na foto com o filho e a esposa Raina, que está grávida de 6 meses de outro menino. Isaac foi baleado e preso pela Polícia Militar na noite da última terça-feira. Nesta quinta, recebeu o alvará de soltura. Raina não vê a hora de encontrar o marido. Ela disse que os dois têm uma lanchonete no bairro Estrelinha, em Vitória, local onde moram. E Isaac faz as entregas dos lanches aos clientes. Ela ficou indignada quando soube da prisão do marido e tem certeza da inocência dele. Ele saiu da lanchonete para fazer 4 entregas, 2 no bairro e 2 no São Pedro, na região de São Pedro. E acabou que ele não voltou mais. Fomos encontrar ele no São Lucas, já baleado com escolta policial, como se fosse um bandido. Segundo a Polícia Militar, a perseguição aconteceu aqui na Avenida Serafim Dereze, em São Pedro, após 2 jovens que estavam em um ponto de ônibus gritarem para a viatura, alegando que tinham sido assaltadas e apontando em direção à moto de Isaac. A perseguição aconteceu e terminou aqui, nesta rua, na Rua das Manilhas, também em São Pedro. E de acordo com
familiares e com testemunhas, Isaac não estava armado e ele parou a moto. Já a polícia alega que Isaac teria atirado em direção à viatura. Por isso, os militares balearam ele. Ele foi baleado na boca e na perna. Socorrido ao Hospital São Lucas e depois preso. Ele falou: Raina, eu parei para pedir uma informação. As meninas meio desconfiadas achou que eu estava querendo assaltar. Eu liguei a moto e saí. Automaticamente passou uma viatura atrás e começou a me perseguir. Mas não pediram ordem de parada, não pediram nada. Começaram a atirar. Todo mundo conhece, sabe que ele é trabalhador, que ele é honesto. A gente não precisa disso. Davidson é vizinho de Isaac. Para ele, o amigo foi vítima de preconceito. Se ele era algum suspeito, então deveria ter abordado, não ter feito o que fizeram, ter atirado no rapaz, ter prendido ele. Então, para mim, foi uma injustiça. Eu acho que isso é um preconceito muito grande. O advogado da família recorreu e pediu o afastamento dos militares envolvidos na ocorrência. O juiz de custódia entendeu aquilo que a defesa disse, que não houve o cometimento do crime. Houve um atípico penal perpetrado por uma ilusão proposta pelos policiais militares e referendada pelo delegado. E agora nós vamos mais fundo ainda nesse processo. Nós queremos a punição dos PMs e a apuração dos crimes cometidos pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Ele teve o alvará de soltura, a gente vai comemorar, porque querendo ou não é uma vitória, poderia estar morto, poderia estar enterrado, mas vamos comemorar sim e vamos querer justiça. Um carro foi atingido por uma carreta desgovernada na região serrana do estado. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. As imagens são impressionantes. O carro tinha acabado de estacionar na área de um restaurante em Vargem Alta. O motorista sai do veículo e, de repente, a carreta vem desgovernada. O carro é atingido em cheio. Com o impacto da batida, tanto o motorista da carreta quanto o carona são arremessados para fora do veículo. O carona morreu no local e o motorista foi socorrido em estado grave. Já o condutor do carro teve ferimentos leves por causa da queda. A mulher dele, que também estava no veículo, saiu ilesa. Olha, o casal que estava no carro é mineiro e veio passar as férias aqui no estado. 3.500 professores temporários da rede estadual vão ter os contratos prorrogados. O anúncio foi publicado pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. Os profissionais teriam um contrato encerrado agora no final do ano, mas ficarão no posto de trabalho até 31 de julho do ano que vem. Vamos ver agora, gente, como é que estão os números do coronavírus aqui no estado. Temos aqui no painel Covid, a gente tem, por enquanto, 4.349 pessoas que já perderam a vida, um número altíssimo. Ao todo, foram confirmados 195.437 casos e 180.240 curados. Nas últimas 24 horas, foram 25 mortes, mais de uma por hora, e 1.439 novos casos. Um temporal deixou um rastro de prejuízo em Guaçuí, no Caparaó. A chuva forte, acompanhada de uma ventania, destelhou diversas casas. No centro da cidade, um poste quebrou. Um carro foi atingido por telhas de zinco de um supermercado. E tem alerta de chuva forte de temporal com risco de queda de granizo para 64 cidades capixabas, incluindo aqui na Grande Vitória, Cariacica, Viana e Guarapari. Bom, a gente faz um intervalo bem rapidinho, não saia daí, é um instante só. Suspeita de bomba na porta do DPJ de Guarapari. A caixa foi deixada na frente do departamento de polícia hoje à tarde. A rua foi fechada e o local está isolado. Ainda não há confirmação do que tem dentro da caixa. O esquadrão antibombas já está em Guarapari. A polícia desvendou o assassinato de um casal em Felrosa, na Serra. O homem foi executado porque teria denunciado à polícia o local de armazenamento de drogas. Segundo a delegada, os 2 foram mortos após uma emboscada. O alvo era Flodoaldo Viana, de 22 anos. Ele estava com uma mulher de 21. A vítima estava mantendo um relacionamento extraconjugal com a outra vítima do sexo feminino. Eles saíram de casa e foram ao encontro dos seus algozes para pegar uma chave, com o intuito de ir para um local para manter uma relação. Só que, nesse momento, eles acabaram executados no meio da rua. A equipe do TN mostrou o caso em maio. Eles estavam numa moto quando foram abordados. Ainda tentaram fugir. Os corpos ficaram no meio da rua.
Na época, o morador contou que ouviu muitos tiros. Uns 8 a 10 tiros. Quando eu abri a janela para ver, os corpos já estavam caídos, a moto caída lá no chão e os corpos caídos, um aqui e 2 lá na frente. Clodoaldo teria sido morto porque traficantes suspeitaram que ele informou à polícia onde estava uma casa que armazenava drogas. A vítima, ela tinha um relacionamento, digamos, profissional com essas outras pessoas que tinham uma associação criminosa distinta da que ele trabalhava, mas eles não eram inimigos. Durante uma transação sobre uma arma, eles foram resolver no local onde estava armazenando essas drogas. Aí ele obteve a ciência desse local, dessa casa. E poucas horas depois foi quando a polícia militar chegou ao local e fez essa apreensão. Então só poderia ter sido ele quem tinha passado essa informação para a polícia e acabou dando aquele prejuízo todo para eles. A polícia já investiga o caso há algum tempo. No mês de outubro, 2 pessoas foram detidas. Entre elas, a polícia suspeita que o mandante do crime. E hoje pela manhã, outras 2, um homem e uma mulher, que têm envolvimento de alguma forma com o duplo homicídio. Um desses que foi preso, ele está indicando que ele é um mandante. Os outros têm participações diversas, mas assim, cada um tem uma função desempenhada para que fosse de fato consumado o delito de homicídio. Todos eles tiveram participação ativa para que o crime pudesse ocorrer. Então todos eles entram como coautores. A seguir, prazo maior para renovar a carteira de habilitação. Os detalhes já já. Quem teve a CNH vencida este ano tem agora um novo período para renovar a habilitação sem ser multado. É que o prazo para renovação da carteira foi ampliado em 1 ano por causa da pandemia. Motoristas e motociclistas capixabas aprovaram a prorrogação do prazo para renovar a carteira nacional de habilitação. Eu renovei a minha ontem, como saiu um dia depois, mas achei ótimo. Isso é muito bom, com a pandemia vai ajudar muito. Menos alguma coisa para a gente preocupar. O diretor-geral do Detran do Espírito Santo, Givaldo Vieira, esclarece como vai funcionar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Durante o ano 2020, o mês em que houve o vencimento da sua habilitação, você tem até o último dia útil do mês correspondente, do mesmo mês correspondente do ano de 2021. Assim, por exemplo, se a minha habilitação tivesse vencida durante o mês de maio deste ano 2020, eu tenho então como prazo até o último dia do mês de maio de 2021. Dá praticamente 1 ano. Segundo o Detran do Espírito Santo, o estado tem 1.500.000 motoristas habilitados. E aquele motorista que não estiver com a CNH em dia, paga uma multa no valor de R$ 293, perde 7 pontos na carteira e ainda tem o veículo apreendido, caso seja abordado em uma blitz, por exemplo. E essa infração é considerada gravíssima. Outro documento que deve estar em dia é o IPVA do veículo. Em alguns estados haverá prorrogação para o pagamento, mas aqui no Espírito Santo não terá mudança. Já para a transferência e registro dos veículos, os motoristas terão novos prazos. Tem um prazo até 31 de dezembro deste ano para fazer a transferência de veículo usado. E a pessoa tem até 31 de janeiro do ano que vem para fazer o registro do veículo zero. Aqui no Espírito Santo, todos foram feitos. Givaldo esclarece ainda que, mesmo com atendimento online, devido à pandemia do coronavírus, o Detran do Estado está atendendo de forma presencial, mas é preciso fazer o agendamento. O atendimento no Espírito Santo, com a pandemia, nós colocamos todos os nossos serviços online e também, a partir de certo momento, nós voltamos a atender nas agências de atendimento mediante um agendamento online. Então, o cidadão marca dia e hora através do site para ser atendido, onde pretende ser atendido, e aí ele comparece somente naquele momento. O site para fazer o agendamento é o detran.es.gov.br. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.